Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, trazendo mais um vídeo aqui para o canal de resoluções de questões de concursos anteriores e neste vídeo estarei realizando aí a resolução de uma questão que caiu no último concurso do CAP, né, que é o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, para o cargo de técnico em mecânica, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Questão de número 8, questão aí de resistência dos materiais, aonde é dito o seguinte: considere a viga mostrada na figura seguinte. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para resolver a questão é entender, né, o que ele está falando. Então, a viga que nós temos aí na questão é uma viga biapoiada, onde nós temos o apoio A, que é um apoio fixo, e o apoio B, que é um apoio móvel. O que isso significa? O apoio A, por ser um apoio fixo, ele admite até duas reações, uma na vertical e outra na horizontal. O apoio B, ele só admite uma reação, que é na vertical. Ou seja, estamos falando de um sistema isostático. Isso significa que o número de equações da estática me é o suficiente, né, para resolver essa questão, tá? Então eu consigo resolver essa questão calculando ali as reações nos apoios, e isso eu vou precisar fazer porque o enunciado diz o seguinte: com relação à viga acima, assinale a opção correta. E cada uma das alternativas ele vai afirmar algo que, obviamente, para você conseguir resolver, você vai precisar fazer toda a dedução, desde o cálculo das reações nos apoios, né, o desenvolvimento do diagrama de esforço cortante, o desenvolvimento do diagrama de momento vetor e, posteriormente, a interpretação deste, tá bom? Então vamos lá fazer aqui o passo a passo com vocês, tá? Então olha só, pessoal, então como que vai ficar o nosso diagrama de esforço cortante e momento fletor desta viga biapoiada? Então eu peguei aqui o nosso diagrama de corpo livre, tá? Então você vai observar o seguinte, que existe uma cota, né, de um apoio ao outro, onde nós temos uma carga P, que está sendo aplicada na vertical para baixo, a uma distância A, tá, que nesse primeiro momento não nos importa saber o valor, A do apoio A, e uma distância B, né, do apoio B, e a soma de A e B é o comprimento total da nossa viga, tá? Então, quando a gente calcula, quando nós temos valores para determinarmos as reações nos apoios, e isso a gente faz lá através da equação da somatória das forças em x, em y, e também a somatória dos momentos em torno de um ponto, então a gente consegue encontrar esses valores, ok? Aqui a gente não precisa fazer a somatória das forças em x, porque se você observar, nós não temos força nem componente dela no eixo x, só no eixo y. Então aqui a gente faz somatória das forças em y igual a zero e também somatória dos momentos. E aí você possa me perguntar: professor, eu faço o somatório de momentos em torno de qual apoio? Você deve optar sempre pelo apoio que possui maior número de reações. Nesse caso, o apoio A, porque você consegue eliminar mais incógnitas, tá bom? Então, olha só. Então, vamos supor, tá? Eu vou assumir aqui que você já saiba fazer isso, que você já resolveu inúmeras questões desse tipo. E o que vai nos importar é isso aqui, ó: o diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Então a gente vai traçar as linhas verticais e as linhas horizontais, tá? A primeira linha vai ser o nosso esforço cortante, e a segunda linha vai ser de momento fletor, ok? Então eu coloquei inclusive as unidades aí, o Q vai representar o esforço cortante e o M de momento fletor, tá? Eu coloquei N para a unidade de esforço cortante, que é o Newton, e momento, lembrando que o momento é um conjugado, né? Força vezes a distância, nesse caso Newton metro. Iniciando do ponto zero. Quando nós temos uma configuração como esta aqui, como você pode verificar, o que vai acontecer? Eu tenho uma reação vertical para cima no apoio A e uma reação vertical para cima no apoio B, para que esse sistema esteja em equilíbrio, tá? Para que um sistema esteja em equilíbrio, é necessário que a somatória das forças sejam nulas, assim também como a somatória dos momentos. Então, ele vai ter essa configuração aqui. Começando pelo esforço cortante, tá? Então, como no ponto aqui que corresponde ao apoio A, nós temos uma reação vertical para cima, então eu vou esboçar essa reação aqui, tá? Essa reação, essa intensidade, ela vai permanecer constante
ao longo de toda a seção A, até que no ponto P ela vai receber uma carga para baixo, tá? Então ela vai ter uma configuração mais ou menos parecida com isso aqui, tá? Você não precisa desenhar exatamente, até porque a gente não tem valores, mas eu quero fazer isso para que você entenda quando nós formos responder às alternativas, tá? A gente vai pegar o que a gente vai esboçar aqui no nosso diagrama de esforço cortante momento fletor e depois vamos comparar com as alternativas, ok? E essa carga P, observe o seguinte, que essa linha horizontal é a linha que vai delimitar a parte superior positivo, valores positivos, e a parte inferior, valores negativos, tá bom? E essa carga P, onde nós tínhamos ali VA menos P, o que vai acontecer? Ela vai permanecer constante ao longo de toda a seção B até chegar no apoio B, onde ela vai receber uma carga vertical para cima, fazendo com que assim o nosso diagrama de esforço cortante seja lá no final, tá? Ele fique zero. Então, comprovando aí que a nossa dedução está correta, tá? Então aqui é zero. Então eu tenho duas regiões, eu tenho uma positiva e uma região negativa, como você pode verificar, tá? Então eu vou separar aqui pela seção, então essa aqui é a seção 1 e essa aqui é a seção 2. Eu quero que você observe o seguinte, isso vai ser importante. O esforço cortante ele vai ser máximo aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Bem, prosseguindo com a nossa linha de raciocínio. Agora vamos fazer o nosso momento fletor. E é muito importante que você entenda o seguinte. Quando a gente fala sobre nível superior, não é o nosso caso aqui, mas eu sei que há pessoas de nível superior assistindo esse vídeo, para a gente determinar o momento fletor, ele é a integral do esforço cortante. O que isso significa? Significa o seguinte, se você observar o nosso esforço cortante, ele pode ser representado por uma função constante, né? Porque a gente tem uma reta horizontal. Isso pode ser representado matematicamente por uma função constante. Quando eu integro essa função, eu vou cair numa função do primeiro grau, que é uma reta inclinada. Então, eu já sei que o meu momento fletor ele vai ser uma reta inclinada, tá? Então, vai ser da seguinte maneira, tá? Então, quando eu pego pelo método da área, eu vou encontrar o seguinte, que o meu momento fletor ele vai ter essa configuração aqui, ó, ele vai ser uma reta inclinada nesse ponto e vai ser uma reta inclinada também, porém descendo nesse ponto aqui, tá? Isso porque a gente nessa segunda seção a gente tem um valor negativo, então vai ser uma reta inclinada descendo. Há uma divergência, tá? Que pouco importa, mas se você dominar a parte conceitual, isso que vai fazer você acertar a questão. Entre ali quem estuda mecânica e quem estuda engenharia civil. Normalmente a engenharia civil vai adotar os valores positivos do momento fletor para baixo, tá? Isso por quê? Porque quando você vai calcular tensões em ele já vai te dar ali o perfil da viga que você deverá ter, tá? Então é interessante para a galera da engenharia civil, mas para mecânica aqui pouco importa, tá? Para baixo, para cima, tanto faz. O importante é que você consiga calcular corretamente, tá? Então, ele vai ter essa configuração aqui, o nosso momento fletor, ok? E aqui será o nosso momento fletor máximo. Ele é muito importante para os nossos cálculos. Bem, já que esboçamos aqui o nosso diagrama de esforço cortante momento fletor, já sabemos qual é a configuração que ele terá, vamos agora para a questão, ou para as alternativas, né? Confrontar o nosso esboço com as alternativas. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, na alternativa A, ele falou que o momento fletor é constante ao longo de todo o comprimento da viga, tá? Vou pegar então o trecho aqui que nos importa. Como você pode verificar, tá? Está incorreta a alternativa A, né? Você consegue verificar que não é verdade que o momento fletor ele é constante ao longo de todo o comprimento da viga, né? Tem no trecho A ali, nós temos ele fazendo uma reta inclinada, né? Ele subindo, e do trecho B, né? Da seção B, ele está decaindo, né? Observe então que o momento fletor não é constante ao longo de todo o comprimento da viga, por isso está incorreta a alternativa A. Na alternativa B, é dito o seguinte, que a força cortante ela é constante ao longo de todo o comprimento da viga. Veja, pessoal, então eu vou pegar aqui o trecho do esforço cortante, ou da força cortante, para que você observe, e também não é verdade, né?
porque a força cortante ela não é constante ao longo de todo o comprimento da viga. Você veja que na seção 1, por exemplo, ela é positiva, depois ela tem uma queda, né? E na seção 2 ela é negativa. Então ela não é constante, portanto está incorreta a alternativa B. Na alternativa C é dito que a força cortante é zero nos pontos A e B, ou seja, nas extremidades, né, nos apoios. Veja, pessoal, que na verdade, né, a gente consegue verificar aí que não é zero, tá? O esforço cortante ali, ou força cortante, não é zero, ou seja, não é nulo, justamente nesses pontos. Pelo contrário, né, ele é máximo ali em VA, né? Portanto, também está incorreta aí a alternativa A, né? A gente tem valores ali em VA e também temos valores em VB, tá? Então não é nulo. Na alternativa D, é dito que o momento fletor é máximo no ponto de aplicação da carga P, tá? E veja que sim, é verdade isso, tá? E lembrando que justamente no ponto de aplicação da carga P é justamente aonde o esforço cortante é nulo, né? Como você consegue verificar ali, aonde o esforço cortante ele está cortando aquela linha zero, é onde o nosso momento fletor será máximo, né? Que aí eu chamei de P1, tá bom? Que é o ponto ali no nosso diagrama de momento fletor, tá? Então a alternativa D, né? Que ele diz que o momento fletor é máximo no ponto de aplicação da carga P, é verdade, ou seja, está correta aí a alternativa D. Na alternativa E, ele falou que o momento fletor é máximo nos pontos A e B. Aqui não, o momento fletor nesses pontos A e B, aqui sim é nulo, tá bom? Então ele é nulo nas extremidades, ou seja, nos apoios. Então nos apoios nós não temos momento fletor. Então o momento fletor vai ser máximo no ponto de aplicação da carga P, tá? Então está incorreta a alternativa E. Então a alternativa correta, a alternativa D. Então tá aí a resolução de uma das questões que caiu para a prova do CAP 2022 para mecânica. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Lembrando que a resolução completa dessa prova vai estar lá dentro do material do CAP, tá? Que é o foco na aprovação. Tá bom? Você que está estudando para o CAP, para o QTPA, vou deixar aqui o primeiro link da descrição, tá? Para você dar uma olhadinha lá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, entendeu? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus grupos de estudos. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.